novo. A revista, o nome é Calvino para os dias de hoje. Calvino para os dias de hoje. Em 2009 foi um marco, para a família reformada no mundo, comemoramos aí 500 anos do nascimento de João Calvino, e houve um empenho grandioso, em várias partes do mundo para se trazer novamente à tona os feitos, as obras e as ênfases ministeriais do dedicado pastor, pastor de Genebra. E o Salmo 78, 3 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Isso para dizer dessa obra de Calvino, que foi que ele trabalhou muito em prol do Evangelho, e o que ele fez tem muito mais o que falar às futuras gerações. Tamanho a obra desse servo de Deus. E certamente o seu amor pelas Escrituras é que fazem dos seus escritos e comentários algo relevante para todos nós. Esse texto que mostra lá na apresentação da revista são textos de Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. E o texto é o mesmo. E diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E isso foi o que demonstrou o amor desse homem quando ele teve esse encontro com Jesus, ao se converter, ao reconhecer o Senhor em sua vida e através da sua vida. Então foi uma obra assim preciosa para nós como servos de Deus. E essa é a razão aqui, segundo o reverendo Wellington, de que motivar os presbiterianos independentes e a Igreja de Cristo em geral a continuar procurando, garimpando, nos escritos de Calvino, pepitas de grande valor teológico e prático que possam ajudá-los a honrar a Cristo na nossa caminhada cristã. Então, os editores da revista, eles propõem que Calvino para os dias de hoje possa trazer bases, trazer as bases da igreja, o forte testemunho da vida de João Calvino, que era um ser humano igual você e eu. Que era uma pessoa com as suas falhas, suas dificuldades, mas buscava ao Senhor, porque o seu coração era íntegro. O seu coração era um coração de servo de Deus. Vamos lá então, vamos ver aqui o que propõe essa primeira lição, que foi escrita pelo reverendo Gerson Corrêa de Lacerda. Aliás, essa revista ela é presbiteriana e independente mesmo, porque os pastores que escreveram as lições, vamos ver alguns nomes aqui, só para vocês se lembrarem de quem são esses homens. O primeiro, eu já ouvi falar dele, mas não conheço, é Aldenir Almeida Cristófano. Segundo, Carlos Jeremias Klein. Terceiro já é uma figura conhecida nossa, Gerson Corrêa de Lacerda. Iris Marli Hansen. Um outro que é contemporâneo, acho que até do pastor no seminário, Jonas Furtado, um mineirinho lá do sul de Minas. José Adriano Filho, José Roberto Cristófani, José Rubens Lima Giardilino,
um outro conhecido nosso, Leonildo Silveira Campos, Luiz Cândido Martins, outro conhecido nosso, Elísias Oliveira Santos, Márcio Marco, Marco Antônio Barbosa, também conhecido. Esse foi. Ele foi contemporâneo. Isso. Eu não consigo ficar sem contar a história, né? Pastor Paulo de Góes, pastor Reginaldo von Zuben, pastor muito conhecido nosso, Silas de Oliveira, né, que foi do presbitério aqui, pastor Timóteo Carreker e o pastor Wilson, né? O pastor Wilson, desconfio que ele é conhecido nosso também. Não sei se é esse Wilson que a gente conheceu. Wilson Hideki Kogawa. Estava eu e um menino, né? Um menino eu adolescente, jovem. Estávamos num congresso lá. Esqueci o nome da cidade, estou ficando velho. Lá no norte do Paraná. Estava a gente perdido lá no meio do nada. E num congresso. E eis que entra assim Londrina, só que era um sítio, algum lugar lá, muito lindo, muito lindo. Estávamos todos nós lá, sentados lá, eu e um menino que ele era católico, mas eu sempre nos acampamentos levava ele, e a gente sentado assim, entra o Jonas Furtado, cigarro na boca. Não era cigarro, era aquele cigarrinho de chocolate, mas só para deixar todo mundo, né, doido mesmo, né? E o tal do Jonas entra e eu compro. Aí, pode ou não pode? É lógico que não pode, rapaz. É brincadeira. Mas é esse tipo de coisa que o seminarista fazia para deixar todo mundo meio nervoso. E esse é Jonas Furtado, né? Mas vamos lá. A nossa lição não tem nada a ver com ele. A nossa lição é sobre Calvino. E Calvino realmente fez um grande trabalho em prol do Evangelho. E foi em 2009 agora, inclusive foram feitas várias Bíblias em homenagem aos 500 anos, né, do nascimento de Calvino. Né? E o autor da lição, ele diz assim, né, não pretendemos de forma alguma endeusar ou idolatrar a figura do grande reformador do século XVI. Ele mesmo seria totalmente contra qualquer atitude nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de reconhecer que Calvino foi um instrumento usado por Deus na realização dos seus planos. Por isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 11. É um texto assim, um pouquinho longo, por isso eu vou ler, tá, irmãos? Senão a gente poderia repartir, mas é longo, então, para não se tornar muito pesado, eu leio aqui. Os irmãos acompanham. Hebreus, capítulo 11. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, pois pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, e embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé
é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Foi pela fé que Noé, quando avisado a respeito de coisas que não se viam, e movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Foi pela fé que peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquilo que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido, o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Foi pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhes tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Assim, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Vamos ler agora o 32. Verso 32 desse capítulo. Verso 32 desse capítulo. Diz assim: que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Mas o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Eles fossem aperfeiçoados. Esse texto fala muito sobre a fé de um homem chamado João Calvino. E o texto aqui do pastor, ele escreve assim: na verdade é assim que Deus atua.
através de seres humanos, por intermédio de homens e mulheres como todos nós. Por isso é que essa epístola que nós lemos, o verso 2 diz, né, conseguiram a aprovação de Deus. Depois de apresentar seus atos de fé, ele ainda acrescenta, verso 32. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Porque, verso 38 responde, o mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. E é exatamente nessa perspectiva que vamos estudar a vida de Calvino. Ele também foi conhecido como um herói da fé. Como muitos daqueles chamados por Deus do Velho e do Novo Testamento, né, aqueles da história da própria igreja, né, e é nesta medida, como um herói da fé, utilizado por Deus, que a sua vida se torna uma inspiração para cada um de nós. Para cada um de nós. Então, Calvino, ele é reconhecido, né? Ele é reconhecido por todos aqueles pastores, né, que vieram, né, depois na igreja, e muitos que a gente lê sobre eles. Um deles, que fala sobre Calvino, é Spurgeon. Spurgeon, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte sobre Calvino. Calvino declarou a verdade com mais clareza do que qualquer outro homem que já viveu. Ele conheceu as Escrituras e as explicou mais claramente. Um outro pastor é Felipe Melanto. Ele classificou como o mais hábil intérprete da Bíblia na igreja. Este é Calvino, um homem que se dedicou muito para a obra do Senhor. Vamos lá. Então, pequena biografia de Calvino. Hoje é aula de história. Os principais lances da vida de João Calvino. Em 2009, a EPI do Brasil traz diversas informações bibliográficas a seu respeito. E elas foram escritas por um pastor que veio aqui na igreja e veio falar sobre ele, Eduardo Galasso. Os irmãos lembram quando ele veio aqui? Alguém lembra? Quando o Eduardo Galasso veio, foi aqui em Agudos? Foi, não foi? Acho que foi sim. Eduardo Galasso, ele... E ele pregou, a infartura não foi. Eu acho que foi aqui. E ele veio, passou um final de semana com a gente. E a gente comentava sempre. Ele fala muito sobre isso. Tanto que ele dava aula no seminário, né, sobre a reforma. E Eduardo Galasso, ele era um grande entendedor, um grande pesquisador a respeito de Calvino, né? E ele destaca, né, através dos seus escritos, os seguintes pontos. Que Calvino nasceu na cidade francesa de Noyon, né, em 10 de julho de 1509, e ali eram as épocas das grandes navegações. Em 1492, ocorreu que os espanhóis disseram ser o descobrimento da América. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. Em 1521, graças à influência do pai de Calvino, ele passou a receber recursos ao ser nomeado capelão da Catedral de Noyon. E é claro que com somente 12 anos ele não exercia o ministério de capelania. E esta, porém,
Era uma prática daquela época, o que evidencia que realmente a igreja estava precisando ser reformada. Aliás, o movimento da reforma já tinha sido iniciado na Alemanha, com Martinho Lutero, que se manifestara contra a venda das indulgências, a partir de 1517. Calvino, em 1523, ele deixa a sua cidade e vai residir em Paris. E ali ele estudou o latim, estudou humanidades no Colégio de La Marche e teologia. O meu francês é terrível, no Colégio de Montaigu. Em 1528, iniciou seus estudos jurídicos, primeiro em Orleans e depois em Bourges, onde também estudou grego com o erudito luterano Melchior Wolmar. Com a morte do pai, em 1531, retornou a Paris e dedicou-se ao interesse predileto, à literatura clássica. E no ano seguinte, publicou o comentário sobre o tratado de Lucénias Sêneca, chamado De Clementia. Eu estou colocando aqui alguns pontos a mais no que foi colocado na revista, que foi publicado agora no ano de 2021 pela Universidade Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eles são assim grandes interessados, no trabalho de João Calvino, com certeza, Em 1521, Calvino começa a receber, essa parte eu já li, em 1533, Calvino passou por uma experiência de conversão, aderindo ao movimento de reforma da igreja. Ele era uma pessoa assim discreta, e ele não escreveu muito sobre isso, mas no comentário ao livro dos Salmos chegou a dizer sobre tal acontecimento: Deus subjugou o meu coração e o dispôs à docilidade. E a partir daí, sua vida mudou radicalmente. Ele começou a encontrar dificuldades no seu relacionamento com a igreja a qual ele pertencia, principalmente com o chefe da igreja lá. E naquele tempo, as pessoas eram perseguidas, eram muito perseguidas. E o texto diz que ele passou por risco de morte, ao enfrentar a religiosidade de sua época. Em 1533, foi quando ele veio aí para a fé evangélica, e lá no texto da Universidade Mackenzie, diz que foi sob a influência de seu primo, Robert Olivetan. E no final desse ano, ele teve que fugir, teve que fugir de Paris, porque ele foi acusado de ser coautor de um discurso simpático aos protestantes, proferido por Nicholas Kopp, o novo reitor da universidade. E aí ele refugiou-se na casa de um amigo, onde começou a escrever a sua principal obra teológica. E em 1534, ele volta para sua cidade natal, Noyon, e renunciou ao benefício eclesiástico que ele vinha recebendo até aquele momento. Escreveu um prefácio do Novo Testamento, traduzido para o francês, por Olivetan em 1535. Já em 1536, ele publica sua obra mais conhecida, que é As Institutas, a instituição da religião cristã, também conhecido como Institutas. E neste mesmo ano, ao se dirigir para a cidade de Estraburgo, passou por Genebra, que tinha aderido ao movimento da reforma. E o líder reformador, Guilherme Farel, o desafiou a trabalhar como pastor da igreja da cidade.
Calvino sentiu-se obrigado a deixar de lado seus projetos pessoais e ali ele permanece em Genebra. Ele permanece em Genebra. Ok, vamos agora para 1538. Que coisa boa, né? Mexer com... É história. É história. Em 1536, publicou as Institutas. 1538. 1538, né? Ele está lá, ele vai para Estrasburgo, e ele pastoreia uma pequena igreja de refugiados franceses, leciona numa escola que serviria de modelo para a futura Academia de Genebra, participou de conferências que visavam aproximar protestantes e católicos, escreveu amplamente uma edição inteiramente revista das Institutas, em 1539, e sua primeira tradução francesa, em 41. Um comentário da Epístola aos Romanos, a revista A Resposta a Sabodelo, uma apologia da fé reformada, e outras obras. Em 1540, ele se casa, né? Ele se casa com uma das paroquianas ali da igreja, né? A viúva Idelette de Bour. Seu colega Farel oficiou a cerimônia. Ok, vamos lá. Em 1541, foi convidado a retornar à cidade de Genebra e atendeu ao convite, permanecendo ali até em 1564, quando ele faleceu, né? 1564. Eu falei outra coisa? Morreu antes de nascer. Vamos lá. Em 1541, ele está lá, então, né? 1541, ele está em Genebra, e ele nunca para, né? Ele nunca para, ele era assim, né? E aqui, ele, em 1541, por volta da ocasião, dessa ocasião em que Calvino escreveu a sua resposta a Sabodelo, o governo municipal de Genebra passou a ser controlado por amigos seus e o convidaram a voltar. E após alguns meses de relutância, Calvino retorna, então, e vai pastorear a Catedral de São Pedro, né, o Saint-Pierre. Logo em seguida, ele escreveu a Constituição para a Igreja Reformada de Genebra, né, que são chamadas de ordenanças eclesiásticas, uma nova liturgia, um novo catecismo, que foram logo aprovados pelas autoridades civis. E nas ordenanças, Calvino prescreveu 4 ofícios para a igreja: pastores, mestres, presbíteros e diáconos. Os 2 primeiros constituíram a venerável companhia, e os pastores e presbíteros formavam o controvertido consistório. E por causa de seu esforço em fazer da dissoluta Genebra uma cidade cristã, durante 14 anos. E Calvino travou grandes lutas com as autoridades e algumas famílias influentes, né? Essas famílias influentes eram chamadas de os libertinos. E foi nesse período ele também enfrentou alguns adversários teológicos. O mais famoso de todos foi um médico espanhol, que chamava-se Miguel Serveto, que negava a doutrina da Trindade. E depois de fugir da Inquisição, Serveto foi parar em Genebra, onde acabou sendo julgado e executado na fogueira em 1553. E a participação de Calvino nesse episódio, ainda que compreensível à luz das circunstâncias da época, é triste mancha na biografia do grande reformador, mais tarde lamentada por seus seguidores. Né? Irmãos, se os irmãos quiserem, depois eu passo o resto aqui para os irmãos. Ele tem alguns anos ainda da vida de Calvino, que eu creio que
Vamos passar aqui para continuar aqui. Ele fica, então, e é interessante contar aqui, eu vou abreviar aqui rapidamente, porque em 48 ocorreu o falecimento de sua esposa, né? E é uma época muito triste da vida dele, porque falece também seu filho, né? O filho que ele teve com Idelete, né? E o que o ajudou muito foi que ele tinha muitos amigos, né? E ele era uma pessoa que gostava de escrever. E ele trocava muita correspondência, né, com os seus amigos ali na Europa, né? Genebra tornou-se famosa e atraiu refugiados religiosos de todo o continente. E ao regressarem aos seus países de origem, essas pessoas ampliaram ainda mais a influência de Calvino, né? É uma pessoa que vivia assim sob perseguição, por causa, muitas vezes, dos influentes da cidade, por causa a própria igreja católica na época, ela era muito firme, né? E havia, sim, muita perseguição. Ele teve uma vida curta, morreu com pouco menos de 55 anos, teve uma vida agitada, né? Uma vida com muitas lutas, muitos sofrimentos, mas uma vida inspiradora, porque nunca, jamais, ele deixou de proclamar o Evangelho. Jamais ele deixou de servir a Deus. Então, a proclamação pela vida. O título de nosso estudo é exatamente esse: uma vida inspiradora. E é para a vida de Calvino que queremos chamar a atenção, né? Não vamos nos voltar para o seu pensamento teológico, não pretendemos analisar, né, o que ele disse nas muitas obras que escreveu. É claro que Calvino foi um grande teólogo, né, um grande teólogo. E é claro que é evidente que a sua reflexão tem uma grande importância. Contudo, na lição de hoje não é o que ele escreveu que iremos meditar. Ao contrário, vamos examinar o testemunho que ele nos deixou com seus atos e com sua vida. O primeiro ponto que queremos destacar é exatamente esse: Calvino proclamou o Evangelho com a sua própria vida, e ele não se limitou a ser um bom professor de teologia, nem a ser um excelente pregador no púlpito da Catedral de São Pedro, em Genebra. Muito mais que isso, foi um contínuo esforço de viver segundo a vontade de Deus. Observamos isso quando tomamos conhecimento de sua permanência na cidade de Genebra. Não era este o seu projeto, não era este o seu desejo pessoal. Calvino estava de passagem pela cidade, pretendia ir para Estrasburgo, e ali a sua intenção era dedicar-se à tranquilidade da vida acadêmica. No entanto, ele foi desafiado por Guilherme Farel, né? E ele deixou de lado os seus sonhos para cumprir o desígnio do Senhor, né? Então, nós teríamos muito mais coisas escritas por esse homem, né? Por esse pastor, muito mais coisas. Mas ele foi chamado a dirigir aquela igreja, e ele ficou ali boa parte da sua vida, né? Outra parte aqui diz: só Deus é Deus. E isso nos remete a um segundo ponto. Calvino foi uma pessoa completamente dominada pela soberania de Deus. E ele reconhecia que somente Deus é Deus, né? Somente Deus é soberano, somente Deus é soberano Senhor de todas as coisas. E Calvino viveu numa época assim de muitas transformações. Transformações sociais, transformações políticas, econômicas e principalmente religiosas, né? Assim, uma época muito difícil, né? Foi a época das grandes navegações, e era a época
de um renascimento cultural e artístico, né? E as conquistas europeias ocorriam em todos os campos. Por isso mesmo, era o tempo em que o ser humano estava começando a se firmar como Senhor absoluto do universo. E foi diante dessa realidade, né, foi diante dessa realidade que Calvino ele escolheu, ele optou por viver sob o domínio exclusivo de Deus em sua vida. E ele não colocava o ser humano no lugar que pertencia a Deus. Ele não transformava Deus num servo da criatura humana. E foi sempre assim, desde a sua experiência de conversão, né? Aqui cabe, né, nós falarmos, né, e vivemos um tempo hoje em que Deus se tornou, né, o gênio da lâmpada, né? E isso, meus irmãos, já vem lá, né, dos tempos de Calvino, quando as pessoas elas se colocaram como centro do universo, deixaram Deus de lado, e Deus seria simplesmente uma ferramenta para chegar onde eles queriam. Vivemos numa época diferente hoje? Eu creio que não. Eu creio que não. Então, às vezes, nós nos tornamos assim, pessoas que queremos fazer trocas com Deus. E Calvino era extremamente contrário a qualquer coisa que não fosse a soberania do Senhor sobre a sua vida. E ele diz aqui no texto, a partir de então, ele nunca se perguntou, o que eu quero de Deus? O que eu quero de Deus? O que Deus, né? O que Deus pode fazer por mim hoje? O que eu vou buscar do Senhor esta semana? Será que a gente já pensou assim? Será que nós já colocamos as nossas vidas, né, e colocamos Deus assim, à prova, vamos dizer assim, para resolver as nossas mazelas? Sabe qual era o pensamento de João Calvino? O que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha vida? O que eu posso fazer para ser útil no reino de Deus? Onde eu posso atuar para que Deus seja visto através do meu testemunho, do meu exemplo? Este homem se colocou assim diante de Deus e falou, não, é Deus em primeiro lugar. E ele mesmo sendo um grande professor, um grande teólogo, é uma pessoa da política de Genebra. Mas Deus esteve sempre em primeiro lugar. Deus esteve sempre no controle e na direção da sua vida. Uma outra pergunta que Calvino fazia, o que Deus quer da sua igreja? O que Deus quer da sua igreja? São perguntas que nos colocam muitas vezes em xeque, para sabermos como estamos indo, qual é a visão, o que estamos fazendo a obedecer o que é a ordem de Jesus, né? E muitas vezes tão preocupados com as nossas coisas que deixamos de lado e queremos só o que é nosso, só o que vai nos render alguma vantagem. Uma outra pergunta, o que Deus quer do mundo? O que Deus quer do mundo? E a palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito... E às vezes a gente tenta colocar coisas que não são a vontade de Deus. E Deus quer a salvação do ser humano. Deus quer a salvação de pessoas. Deus quer que a sua palavra seja pregada. Deus quer a salvação do mundo.
E essas perguntas atormentavam aquele homem, e ele colocava isso no coração, e ele caminhava sob essa perspectiva, de que só Deus é Deus, de que só o Senhor poderia dar a ele a direção, e o que ele devia fazer era a vontade de Deus. A outra parte aqui ele diz, o pastor diz, todos os problemas humanos interessam. De uma forma geral, quando se refere a Calvino, as pessoas logo se lembram da doutrina da predestinação. Parece que Calvino e predestinação são até sinônimos, né? E, de fato, Calvino defendia a doutrina da predestinação. Mas devemos atentar para as consequências práticas dessa doutrina na sua vida. Temos de perguntar qual é a decorrência prática da crença na doutrina da predestinação na sua existência. Ao crer na predestinação, Calvino tinha firme convicção de que o problema da salvação estava resolvido. Ele não precisava se preocupar mais com este assunto. Era um assunto resolvido. Não tem coisa melhor quando você tem um assunto resolvido? Pô, isso aí já terminou. Chega, tá? Eu estava ouvindo o pastor ontem, hoje de manhã, e o pastor estava falando, eu tenho 3 filhos. E eu amo meus filhos. E se eles errarem, eles ainda são meus filhos. Eu amo meus filhos. Eles vão continuar sendo meus filhos. Não existe ex-pais, ex-mães. Existe ex-marido, ex-esposa, ex-cunhado. Mas não existe ex-pai. E Deus é pai. Entendeu isso? Deus é pai. Entenda isso. Se você é filho de Deus, essa é a ideia de Calvino. Você aceitou, você está caminhando com Jesus. Quem é Deus? Deus é seu pai. E o pai nunca abandona o seu filho. Agora, está resolvido. Se a sua cabeça está cheia de caraminholas, vai orar. Vai orar. Vai orar e fica tranquilo. Não brigue comigo. É só a nossa ideia da paternidade de Deus. E com isso, ele se sentiu livre, né, para se dedicar à solução dos problemas do mundo, né? Então, o problema da eternidade já estava solucionado. Restavam os problemas sociais terríveis daquela época. Problemas, né, em que nós vemos em todos os lugares. E que isso é algo que nós precisamos estar atentos como igreja, como servos de Deus, né? Problemas econômicos. A igreja não está ausente do mundo. Os filhos de Deus não estão ausentes dos problemas do mundo. Então nós temos que ter posicionamento. Não só posicionamento, não só falas, atitudes. Né? Atitude. O servo de Deus, ele é chamado a ter atitude. E ele continua aqui. Problemas políticos da sua realidade para resolver. Mesma forma, o servo de Deus tem posicionamento. E ele caminha por ele. E arda, doa quem doer. Mas nós queremos justiça. Justiça na política. E hombridade. E honestidade. Caráter. Se eles não têm, pagarão o preço. Se tem, contem conosco. Esse é pessoalmente o que eu penso, mas eu creio que o servo de Deus também deve pensar assim, né?
temos que ter posicionamento. Vamos lá. E foi por isso que Calvino se dedicou à solução dos mais diversos problemas que o rodeavam na cidade de Genebra. Ele se dedicou muito aos problemas ali da cidade. Era uma pessoa que tinha tempo para tudo, né? Porque, puxa vida, o homem escrevia, dava aula, fazia tantas coisas e ainda estava preocupado com a vida dos munícipes ali de Genebra. E foi graças a tal dedicação que sua obra transformou a sociedade na qual vivia. Eu estava lendo em algum lugar aqui que ele recebeu o título de cidadão genebrense. Ele recebeu, por isso que fala-se muito de Calvino de Genebra, né? Porque ele tinha o título de cidadão lá. Então ele fez um trabalho assim muito grande lá. Mas ele tinha uma grande preocupação, a preocupação missionária, né? E, finalmente, diz o pastor Gerson, ele diz, há mais um aspecto a ser mencionado. E ele está ligado a um episódio da vida de Calvino relacionado com a história do Brasil. Porque em 1555, uma expedição francesa que sob o comando de Nicolau Durand, esse nome é difícil, Villegagnon, espero que seja assim, atacou o nosso país para fundar uma colônia chamada França Antártica. E ele solicitou o envio de pastores para trabalhar na colônia, né? Esse homem, essa pessoa que, salvo engano, algum professor de história pode me falar, mas ele entrou lá no Nordeste do Brasil. E lá eles fundaram. Isso. Rio de Janeiro que veio Villegagnon? Ah, tá. Então, e quando eu estava estudando isso aqui, na minha cabeça estava que era com os holandeses. Mas ele era francês, né? Bom, e eles vieram para o Brasil. Ele trouxe missionários para o Brasil em 1555. Olha isso, né? E veio, solicitou o envio de pastores para trabalhar na colônia. Calvino manda os pastores, e foi assim que vieram ao Brasil pastores calvinistas. E eles realizaram o primeiro culto no dia 10 de março de 1557. Foi o primeiro culto em solo americano. Em solo americano. Também foram os responsáveis pela primeira celebração da Eucaristia, segundo a liturgia calvinista, em 21 de março de 1557. E os primeiros também mártires, cristãos em nosso continente, porque alguns foram mortos em 9 de fevereiro de 1558 por causa da sua fidelidade ao Evangelho. E destacamos o interesse de Calvino no envio de pastores missionários ao nosso país. Isso comprova que ele não tinha interesse somente pela pregação do Evangelho na sua cidade, mas ele tinha uma visão muito mais ampla. E Calvino procurou de todas as formas ao seu alcance divulgar a mensagem da salvação por toda parte. Eu não anotei a pessoa que... Mas eu estava lendo sobre isso durante a semana e fala-se que ele mandou muitos pastores por toda a Europa para a pregação do Evangelho. Então eles tinham ali eles financiavam realmente a ida de missionários por vários países, muitos países. E foram assim, foi bastante gente mesmo. Tanto que conseguiu mandar para o Brasil, né? Vamos, e um país há 50 anos descoberto. Olha isso. Então, desde os primórdios de nosso país, nós já temos representatividade calvinista. E isso é muito bonito de verdade da parte de uma pessoa que poderia estar interessada somente na sua cidade, somente no seu quadrado,
mas ele tinha uma visão ampla da pregação do Evangelho, né? E ele procura, de todas as formas, ao seu alcance, divulgar a mensagem da salvação por toda parte. Por isso que a vida desse homem é uma vida que inspira, né? Que inspira, e sem dúvidas, o texto aqui diz, ele cometeu erros, né? E mesmo assim, há vários elementos na sua existência que servem de inspiração para todos nós. E esses elementos não são ultrapassados, ao contrário, eles são atuais. E como no século XVI e hoje, início do século XXI, precisamos de homens e mulheres que vivam esse Evangelho, sejam servos do Deus Altíssimo, dediquem-se a ampliar o ensino do Evangelho à realidade social, econômica e política e se consagrem à divulgação da mensagem da salvação. Assim foi Calvino, assim sejamos nós. Tem medo de errar, não? O sim você já tem, o não você já tem. Então, com certeza, você vai caminhar na caminhada da fé e a gente aprende muito com os erros, né? A gente aprende muito com os erros. Como eu creio que existe aqui uma discussão em classe, mas a gente não tem assim ainda preparado para isso, eu vou ler aqui para os irmãos a proposta do pastor. Se algum irmão quiser falar sobre, vamos lá. Muitos teólogos têm chamado a atenção para o fato de que os calvinistas se preocupam demasiadamente com a doutrina correta e esquecem da vida correta. Por outro lado, tem havido um crescimento muito grande no segmento evangélico da população brasileira, mas já não se nota um comportamento diferenciado por parte dele em relação aos que não são evangélicos. Será que tudo isso não significa que temos esquecido de viver o Evangelho? Eu tenho uma... A gente está... Um exemplo, aqui a classe de estudos aqui, John Knox, né? Eu vejo o interesse das pessoas pelo estudo da palavra de Deus. Eu acho que muitas vezes o que se julga é você colocar todo mundo no mesmo saco, chacoalhar e falar assim, não, é tudo igual, né? É tudo igual, e não é igual. Não é igual, porque quem conhece a palavra, anda pela palavra. E aqueles que não andam, já estão arrumando o seu... Vai ter problema. Mas creia, se você conhece a verdadeira palavra de Deus, você tem tudo. Não fique só na teoria, mas que a prática seja algo assim que fique no seu coração, e se não for, que fique de agora para frente, te batendo na sua cabeça até você falar assim, caramba, aquele rapaz falou lá na igreja. Mas nós temos que praticar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos, e viver a palavra de Deus. Estudamos isso na quinta-feira, não foi, Pércio? De realmente não ficarmos só com esse vaso cheio que às vezes transborda, mas que possa jorrar das nossas vidas rios de água viva, para que as pessoas venham a ter um encontro com Jesus Cristo e a gente possa realmente ser usados não para o nosso entendimento, conhecimento e ficar cada dia mais cheio, né? Mas que isso daí possa se transformar em ação salvadora de Jesus Cristo na vida das pessoas. E é isso que se espera de nós, e é isso que o mundo muitas vezes cobra da gente. Muito conhecimento e pouca atitude. Que nós possamos fazer essa diferença. A segunda pergunta, ele diz, a epístola de Tiago chama a atenção para a importância da prática. De acordo com o texto,
De acordo com o texto, será que podemos dizer que a fé do reformador de Genebra era viva? Olhem o texto, Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. É algo que nós precisamos sempre pensar, né? O que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão? E eu não vou continuar, que é um cântico, então. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é morta. Atitude. Eu acho que o tempo deu? Não? Deu. É a primeira lição, então eu ainda estou me adaptando, entendeu? Por isso que ficou assim um pouco pesado hoje para os irmãos. A gente gosta, mas a semana que vem os irmãos lêem a lição, aí vai ficar mais fácil para o professor ele fazer as perguntas e colocar a classe para pensar. Acho que fica muito mais fácil a gente tratar a lição daí para que ela não se torne pesada para os irmãos. Tá? Então, para a semana que